Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Dezembro, um ano de 2025, que eu até estava brincando com algumas pessoas, parece que foi o ano do arrebatamento, né? Muitas coisas aconteceram, muitas mudanças aconteceram, seja na nossa vida profissional, no nosso trabalho. Mas tem uma coisa que a gente sempre para pensar e ver, e ainda mais escutar. Você já pensou em escuta ativa? A gente ouve esse termo muitas vezes com questão de trabalho. Ah, ouça, escute, utilize a sua escuta ativa. A gente ouve muitas vezes isso com trabalho. Ah, ouça o seu cliente. Mas é muito engraçado, você não acha, não? Porque a gente ouve tudo que é externo. Mas você já parou para olhar e se ouvir? Ouvir a parte interna, fazer a escuta ativa com você mesmo? Garanto que muita gente não. Eu também demorei para entender um pouquinho mais. E hoje eu trouxe um convidado que é o Cosmo, que é um mentor de negócios e trabalha muitas vezes com empreendedores. E vai mostrar para vocês e vai comentar, a gente vai bater um papo bem legal sobre escuta ativa, porque muito mais que só ouvir de fora, a gente tem que ouvir nosso lado também interno. Muito obrigado, Cosmo, por participar do Sidney Coelho Cast. Vamos lá, vamos falar sobre escuta ativa, seja ela interna ou externa. É, porque a gente não se ouve, né? Vamos lá. Não, ninguém, na realidade, quase ninguém se ouve. É difícil, é É, bem difícil. na realidade, a gente esconde da gente mesmo tudo que é mais importante pra gente. Sim. E a gente às vezes demora, a gente precisa às vezes do outro dar um cutucão para você se ouvir e acreditar naquilo. É, às vezes a Mas, fonte voz da cabeça é forte. mas assim, falar hoje em dia em escuta ativa parece uma coisa meio trivial, que todo Uhum, mundo está comentando, etc. Mas assim, há muitos anos atrás eu li um texto, isso há mais de 20 anos, tá? Era um cara maravilhoso que chama Rubem Alves, ele escreveu um texto que chamava Escutatória. uhum, E na época nem se discutia o que hoje é comum falar em escutativa. sim. E eu confesso que eu ouvi porque era uma coisa que eu praticava e que as pessoas achavam estranho. Eu lembro que quando eu atendia cliente ainda em agência de banco, Uhum. todo mundo perguntava para mim, falei assim, todo mundo vinha questionar como que eu vendia a mais do Hum, que as outras pessoas, sendo que eu não lia as metas que eram obrigadas. Só. Aí eu falava assim, não, lê, eu leio. Eu olho sim, todas as metas, eu sei onde que eu tenho que ir, Uhum. mas assim, eu não, mas eu atendo cliente. Isso é bom. Aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas todo mundo atende cliente. Eu falei assim, não, vocês vendem aquilo que a meta manda. Uhum. Eu Tá. atendo o cliente. É Aí eles diferente. olhavam para mim, mas o que quer dizer isso? E quando eu li o texto do Rubem Alves, eu entendi o que eu fazia. Hum, Primeiro, o cliente chegava, eu ouvia o cliente, sim. sabia o que ele estava demandando. Tá. Assim que ele, às vezes, ele vem só te pedir um extrato bancário. Hum, Ele não estava conseguindo usar a máquina e queria uma coisa tão boba. E você ouvia, você dava para ele o extrato, falava sobre o extrato, explicava algumas coisas que ele tivesse dúvida. Aquele cliente, a partir dali, ele passava a me ouvir tudo que eu quisesse falar. entendi. Então, quando eu fosse falar das vendas, Uhum. assim, eu ia primeiro, que eu ia adaptar a vida dele, porque eu já conhecia o cliente. Sim, Tá? isso é Eu já, verdade. assim, através de um extrato, às vezes de um depósito para o cara, Uhum. no caminho, você vai conversando com ele, você vai sabendo se ele tem família, qual tipo de família, qual tipo de negócio, o que mais que você pode fazer de negócio com ele. Sim, Quando você volta para falar das metas, você não vai empurrar qualquer meta, você vai empurrar, você já vai falar da meta que é adaptada a ele. sim. Que é a Isso relação. era o que eu chamava de atender cliente. Ah, E que hoje as pessoas entendem com a palavra escutativa. sim, é verdade. Mas assim, a escuta ativa é quando você para de ouvir a sua própria voz, Uhum. porque assim, 90% das pessoas fala o tempo inteiro. Uhum. E aí ela não dá tempo para o outro falar. Quando você não ouve o outro, você não sabe a demanda. E aí o que acontece? O seu cliente, se ele não te passar a demanda dele, como é que você está tentando vender? Exato. Você não sabe nada dele. Então, e escuta ativa tem que tomar muito cuidado. Quando você fala na palavra escuta, tá? Não é só o que ele fala, qual o sentimento que ele está colocando naquilo, Sim, tá? isso é Qual verdade. a expressão que ele está. Se ele está nervoso, se ele está tenso, etc., é porque ele está com um problema. Se ele tem um problema e você for a solução, cara, você conquistou um cliente, você Sim, conquistou alguém que vai ser um parceiro. sim, é verdade. E aí o que acontece? E isso hoje tem que ser praticado. Mas assim, a gente ainda está passando por um momento muito difícil, porque nós estamos migrando para a internet. Sim.
A escuta ativa tem que ser, todo mundo pensa que ela poderia perder peso, e ao contrário, Não ela pode. ganha 2 vezes mais peso. É. Talvez você não tenha a facilidade do contato. Você não Uhum, consegue ver tantos detalhes sobre aquela pessoa, etc. Mas ela está na sua frente, então você tem que prestar muita atenção. Uma das coisas que eu ouvi essa semana e vou te repetir: uhum. tela fechada. Eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Então não vá praticar comercialização. Não adianta. Porque tela fechada é simplesmente fechamento de um dos ambientes que as pessoas vão trocar com você. Sim, é verdade. Então, tela aberta, você está vendo o outro cliente, onde ele está sentado, o que que ele está fazendo, se ele está te ouvindo mesmo, ou se ele está fazendo outra coisa e está ali, Uhum, entendeu? A quantidade de informações que vem com a tela aberta é sim, muito grande. é verdade. E as pessoas, cada dia mais, vão aprender a abrir as telas, porque elas fecharam as telas durante a pandemia, onde a gente teve aquele boom de internet. Sim. E por quê? Porque todo mundo estava em casa, descabelado, né? E, Sim. assim, e não queria se mostrar, queria só Não, falar. é verdade. E aí o que acontece? Só que o tempo já passou e agora a internet está se tornando algo muito mais construtivo. Então, o que Sim. acontece? Você não tinha qualificação da comunicação na internet no começo. Não, não Era a tinha. quantidade. Eu queria falar com muita gente e não precisava aparecer e não precisava me comunicar bem. É, desde que a mensagem podia ser vindo distorcida, mas era muitas pessoas, era a quantidade. Você só tentava pela quantidade. Agora não. A rede social, presta atenção como ela mudou. Nossa, muitíssimo. É, aquela piadinha que há 2 anos atrás dava milhões de seguidores, atualmente, não sei qual é o efeito dela. Porque a Não. pessoa vai entender e falar assim, mas só isso? O que que veio para mim disso? É o que trouxe, né? O que É. trouxe de. Então, você vê exatamente uma mudança pela qualificação da internet. Sim, E aí a qualificação passa pela escuta e não pela fala. isso é verdade. O que que é assim? Quando você vai pensar no que você vai falar, Uhum. para e pensa como o outro vai escutar. Isso é bom. Aquilo que todo mundo pratica, fala que pratica, que é a tal de empatia, e não pratica, Ah, tá bom. E eu nasci ontem, né? é. Na realidade, na comunicação e na fala e na escutativa, Aham. é a parte principal e ninguém sabe disso. É, Empatia e escutativa é uma coisa que é uma coisa que deve caminhar uma ao lado da outra. tem que ser feito isso do lado. Tipo assim, Por elas vão quê? dar de mão dadas. Sim, porque para você ouvir realmente por completa aquela pessoa, Aham. você tem que se colocar muitas vezes no lugar dela. Por quê? Eu sempre brinco com o pessoal de família, principalmente, que Aham. todo mundo começa assim a criticar alguém. E fala, fala, fala. Eu falo assim, não, mas espera aí. Se põe no lugar daquela pessoa Na situação e que ela pensa tava. se você faria essa crítica se você estivesse no lugar dela. Exatamente. E isso é praticar empatia. Aí as pessoas elas não fazem isso. Por quê? Porque assim, por exemplo, você tem família no interior, Uhum. tá? A referência do interior e a referência de São Paulo são completamente Não, é diferentes. outra visão. Aquela pessoa no interior, aquela pessoa em um bairro mais distante de São Paulo, Sim, mais em afastado. cada lugar, ela tem comportamentos de sociedade diferentes. Muito. Então, quando ela te conta uma coisa que para você olha e fala assim, por exemplo, a gente não gosta de conhecer em São Paulo, você nunca sabe quem é o vizinho do lado. Ah, assim, eu Sabe? sei, porque Não, assim, mas mas não é também aquela eu coisa. tenho 30 anos no mesmo lugar, né? Então vamos dar desconto. Por Isso. isso. Mas assim, se fosse menos tempo, Mas não é uma coisa muito comum você conhecer todos os vizinhos. No interior, todo mundo conhece todo mundo. é padrão, né? Então, quando ele faz algum comentário do vizinho, para ele é a coisa mais normal do mundo. Você olha e você fala assim, para você, às vezes aquilo te incomoda como se aquela pessoa estivesse falando demais. Não, ela não está falando demais, é porque ela está no mundo dela. Isso é verdade. Ela está te contando, por quê? Porque aquilo é normal naquele lugar, naquela região, naquilo que está vivendo. Sim, Isso é escutativa. É quando você ouve aquilo e olha e fala assim, cara, isso não é dentro da minha realidade, é da realidade de lá. sim, é verdade. E ninguém para fazer isso. Claro que E não. aí você já sai criticando. Não, tem gente, eu falo, é muito engraçado. Com o meu trabalho hoje, mas de uns bons anos pra trás também, né? Trabalhando com mentoria, trabalhando com imóveis de alto padrão, as pessoas veem assim: ah, ele ficou fresco, ele ficou metido. Olha o lugar que ele tá, olha isso, olha aquilo. Aí teve um dia, isso aconteceu em família ainda, por sinal. Que aí chegou isso pra mim.
Aí a pessoa dizendo: "Nossa, não sei o que, eu vi você que você estava num evento, não sei o que", eu falei: "Só pra te lembrar, isso faz parte do meu trabalho". Então é diferente. Sim, Tem vezes a pessoa fala assim: "Nossa, você saiu de um evento meia-noite". Eu estava trabalhando, gente. sim, "Ah, você estava em tal lugar", que eu fui viajar pra alguns lugares a trabalho. "Nossa, mas você estava viajando, não sei o quê". Eu estava trabalhando, gente. sim, Você tá passando gente, as pessoas não se colocam e às vezes não sabem a realidade que a pessoa tá vivendo. sim, Isso eu faço tanto comigo, com clientes e amigos até. Até falei assim, a minha falei assim: "Amiga, eu não tô bem não. Vamos tomar uma cerveja?" Bem assim. Ela: "Vamos. Também não tô bem não. Vamos juntar os dois dedinhos e vamos lá". E é isso. Eu acho que as pessoas não escutam as pessoas direito. Elas colocam as vozes que elas querem na cabeça. É do tipo assim: "Eu imaginei isso e pra mim isso é uma verdade". sim, E não foi confirmar. Eu acho que aí é onde entra bastante a escutativa e ainda mistura com a empatia, porque a pessoa não se colocou, né. sim. Ela criou uma fonte vo é a legítima fonte vozes da cabeça, né. E aí, muito interessante você colocar desse jeito, e vamos trazer para a vida real. A gente vai fazer um bate-papo Sim, como informal, tomando é, uma cerveja com alguém que a gente gosta. Primeira coisa que você tem que desligar é exatamente o profissional. exato. Por quê? Porque, na realidade, no profissional, você tem que fazer a escutativa, praticar a escutativa como profissional. Então, É. você ouve cada detalhe. Tá, ontem eu ouvi de uma advogada uma coisa muito legal, que eles ouvem quando uma pessoa vem contar a situação dela, Uhum. cada vírgula para elas é fundamental, porque aquela vírgula muda o processo, Sim. tá? E agora, quando você está ali falando, tomando chopp, Sim. não tem vírgula nenhuma, Não, vai do tá? jeito que Aí a tiver vida é que outra. E aí, assim, aí você entende a escuta ativa real e você usa a escuta ativa, porque você quer ouvir o outro, porque o outro é teu amigo. é, Quando você está profissionalmente, às vezes você não faz isso. é mais difícil. Mas quando você está com um amigo ou alguém que você quer ouvir mesmo, que você sai com ela, quando você falou Sim, agora, chamou muita é, atenção, porque você sabe que você quer ouvir aquela eu quero. pessoa. Eu faço isso com cliente. Se eu te falar um caso, assim, foi muito chega a ser cômico. Minha amiga me ligou, ela: "Amigo, eu preciso de uma casa nova". Ela já ligou assim. Chegou a mensagem no WhatsApp: "Amigo, eu preciso de uma casa nova". Aí eu: "Tá bom". Vou falar o quê? Tanto que hoje no mercado imobiliário eu nem trabalho mais com residencial, mas quando são pessoas próximas eu sempre dou um jeito. Aí eu: "Tá, o que que você precisa? Vamos tomar um café primeiro? Aí você vai me explicar o que que é, qual que é a situação total e vamos resolver". Beleza. Aí vamos tomar um café. "Explica aí querida, qual que é o BO pra eu resolver?". Num português bem claro, assim. Como a gente se conhece há mais de quase 10 anos, então pra mim é café mesmo. Ela explicou, eu: "Tá, o que você quer não dá, mas tem outro jeito". Se eu te falar que ela visitou um apartamento só, essa visita foi o suficiente para ela comprar do jeito ainda 5 vezes melhor do que ela esperou. Foi todos os detalhes, assim, eu: "Ah, para de ser doida, isso tá resolvido. Mas isso aqui, isso aqui, tá aqui, isso aqui, tá aqui, isso aqui, tá aqui". "Ai, mas amigo, mas eu teria que mudar, demora pra mudar". "Precisa não, você vai mudar em 6 meses". Resolvido. Todos os tipos de dúvidas que ela poderia ter, Sim. foi resolvido. E no meu caso, eu ainda misturei as 2 causas, que é o meu lado profissional, do Sidney corretor de imóveis, e do Sidney amigo, que eu quis ajudar de todas as formas possíveis. Tanto que quem fez a proposta fui eu, nem foi ela. Eu só mandei só falar assim: "Tá certo". Mas você viu que é interessante? Quando a gente trata o lado profissional e a gente traz um pouco do amigo, que é o pessoal, Sim, tá? Você pratica a escuta ativa muito mais acelerada. é muito rápido. Por quê? Porque você, a pessoa, no pessoal, você ouve outra pessoa profundamente. Uhum, Trazer isso para o profissional é fantástico, porque você vai ouvir realmente cada detalhe, sim. tá? Meus clientes adoram discutir comigo, é muito engraçado. Eu não sei, às vezes, tem hora que eles falam que eu te amo, Sidney. Aí dá aqueles 5 minutos depois eu vou te matar. Eu falei, faz fila, tá tudo certo. Você não é nem o primeiro e nem a última pessoa que vai me xingar hoje. Então tá tudo bem. Mas resolveu.
Mas é exatamente isso. É porque as pessoas, assim, você pratica uma coisa que é sincericídio, que as pessoas não ia botar o id no filme, mas botar. Mas é assim, só que ele funciona, Sim. tá? As pessoas têm medo dele. E ele não é ruim, não. Quando eu atendo como mentor, às vezes eu não sou nada simpático. Eu falo assim, você tem certeza que esse negócio vai dar certo? Uhum. E as pessoas olham pra mim e falam assim, cara, como é que você vai falar isso pro cara? Eu falo assim, com a mesma cara que eu tô falando com você, porque na Então, realidade eu estou provocando porque o mentorado, ele tem que se sentir seguro de que ele vai ser desafiado. exato, Se ele não tiver a linha do desafio, a mentoria vai ficar simplesmente o que eu vejo muita gente no mercado, não chega a lugar nenhum. exato. Ela para. Não, é que assim, as pessoas, ontem eu ouvi uma coisa fantástica, gente. Você vai para um exercício qualquer, Uhum. hoje, por exemplo, nas faculdades, todo mundo está tirando notas muito altas. Não é por causa da inteligência artificial, não. É porque você responde exatamente o que o outro quer que você fale. Uhum. É verdade. Você só quer a nota. Então você não debate mais. Há alguns anos atrás, você ia ficar em debate, ia questionar, ia arranjar histórias para perguntar, ia dar exemplo, ia mostrar, ia saber como resolver naquela situação. E como... Hoje não. Ah, hoje não. É Você só quer verdade. a nota, você só quer exatamente o resultado prático e imediato. Você quer o papel, você quer O o papel, o diploma. diploma. Então você, assim, o professor, ele quer esta teoria desse jeito, tá, 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 tá. Bum, responda exatamente o que ele quer, tá? O quanto você teve grau de aprendizado hoje é muito baixo. Por É. quê? Porque não tem mais desafio. Os professores de anos atrás, e principalmente quando era No no mano a presencial. mano, Nossa, adoro. Não... você tinha um debate muito quente, porque você falava uma coisa, o professor tinha até medo, porque na realidade alguém podia discordar de você e você tinha que estar pronto para a É discordância. lógico. Hoje não. Não, gente, se for pensar nisso de época de faculdade, nossa, pera. Eu, na minha terceira graduação, que foi administração normal, geral, eu era um aluno amado pelos professores, porque eu era muito doido. E eu era o nerd, mas sabe aquele, o nerd que tem consciência que é nerd e que é insuportável? Era eu. Ah, mas não ficou bom. Mentira, tá uma bosta. Eu chegava pra mim e falava, tá horrível. Chegava, e só que tinha o segundo lado. O que os professores gostavam, porque eu realmente aprendi com eles e discutia, que nem a gente tá conversando aqui. A sala, muitas das pessoas me detestavam. Por quê? Ah, ele não vai ajudar as pessoas. Eu falei, eu tô na mesma sala que você, eu tô aprendendo com a mesma pessoa que você. E nisso eu não sou obrigado a te ensinar, sendo que eu também tô aprendendo junto com você. Eu já dei muita patada nas pessoas por causa disso. As pessoas não queriam aprender, queriam nota. Ah, eu não aprendi, você vai me ensinar? Não. Eu já falei, não. E com um sorriso no rosto, nada aconteceu. Você vai ajudar nem um pouco. Ah, eu preciso fazer teu trabalho. Problema seu. Eu não tinha problema nenhum com isso. Só que, querendo ou não, a gente cria um pouquinho de rivalidade. Sim, Porque eu não passo. Gente, eu não passo o pano nem pra mim. Quando eu erro ou quando eu admito que eu não fiz alguma coisa. Eu vou ficar passando pano pra marmanjo em universidade? Que cada um que se vire. E eu ganhei essa fama dentro da faculdade. Que até no final do semestre, o projeto geral de gestão de projetos, a avaliação era eu era o avaliador. E eu falei com o professor, parece que foi proposital pra fazer. Por causa disso. Porque eu não ia passar pano pra ninguém. Nem pra mim. sim. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque daí a gente vai ficar focado nesse processo. Não, isso é um exemplo só. Mas assim, é interessante o quanto você enxerga, o quanto que você precisa das relações, Sim. tá? Hoje já está se questionando muito isso. Dois a três anos atrás, quando explodiu a internet, todo mundo foi para ela e teve uma migração generalizada. Agora não, já está se questionando muito o quanto é necessário o presencial, É, não. Eu tá? considero necessário presencial. Então, tem muita coisa que precisa ser debatida, principalmente, porque sem o debate, sem a discordância, não se evolui. Isso é verdade. Eu acho que tem um Se- detalhe de empresa também. Não sei se você notou algumas coisas de pessoas que se você pede uma coisa hoje, se eu te ligar assim, ô Cosmo, eu preciso de tal coisa. Você vai falar assim, então, daqui uma meia hora eu te mando.
essa meia hora vira umas 3, 4 horas. Ah, não acontece? Sim, E tem muito. no presencial a gente fala assim, Cosmo, preciso de tal coisa. Tá bom, aí você vira Faz, e tá entrega. resolvido. Com muita empresa tá acontecendo isso. Das pessoas. A gestão de tempo hoje é um problema. Mas às vezes até nem é só gestão de tempo, é aquela questão do tipo assim, se eu tô vendo você, tipo, ele não é louco, ele tá me vendo. É E eu tô porque te vendo. dentro da gestão de tempo tem uma variável que chama confiança e a outra que chama cobrança. Hum, Essas duas, elas ficam, quando você não tem a pessoa uhum, visivelmente ou próximo de você, elas não existem. entendeu. Então pode ser por isso. Assim, a pessoa não está presente, ela não está te cobrando. Aham, E o seu grau de confiança também não precisa existir, porque na realidade você simplesmente está protegido por uma tela. entendi. Então tem um monte de coisa aí, essa discussão de Não, se não, né, porque tem muita empresa falando. Teve um sim. cliente meu que me ligou, ele falou, Sidney, eu tenho que trazer todos os funcionários de volta pro presencial. Eu falei, mas peraí, quantos funcionários você tem? Ele, mais de 50. Eu, como assim? Você quer fazer uma escala, fazer uma rotação, é interessante. Mas antes de fazer até isso, eu falo, avalie a produtividade. Sim. Porque tem pessoas que são realmente mais produtivas no home office. Sim, eu acho que assim, as pessoas não podem mais tomar decisões, como você acabou de falar. Não, vou trazer. Não, não é. Não é assim, Avalia um a um, vê quem é, faz troca com ele. caso a Hoje caso. não dá para você tratar todo mundo dentro de um bloco. Igual a massa não dá, gente. Não Pelo dá. amor de Deus. Porque, Gestão de pessoas mudou infinitamente. graças a Deus. Graças a Deus. É, Porque eu falo, eu sou suspeitíssimo. Eu trabalho home office em alguns dias, mas pra mim, Sidney, dentro da minha quantidade de coisas, o escritório pra mim é mais importante. tá vendo? Então, é assim, isso tem que ser considerado. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. Porque é onde eu fiz a escutativa comigo. De eu fazer a minha parte interna. Falar assim, eu cheguei um dia, eu juro pra você, Cosmo, eu tinha que fazer o quê? Acho que era um relatório que eu tinha que escrever pra universidade. Eu fiquei 4 dias, que era pra escrever 5 páginas. Sabe quantas páginas foi feita nesses 4 dias? Zero. Zero. Juro pra você, foi zero. Aí o meu orientador me ligou. Ele, Sidney, cadê o artigo lá e o relatório que você tem que me entregar na segunda-feira? Como que tá o andamento? Isso era na sexta-feira. Eu olhei assim, tá indo! Mentira, já veio. Eu não tinha escrito nenhum parágrafo. Aí eu olhei e falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Vamos entender isso aí. Vamos parar com a palhaçada. Peguei, entendi, falei, vamos fazer um teste. Eu já tinha um escritório na Paulista. Eu fui num domingo pra lá. Como era 24 horas mesmo, então não tem problema. E eu sabia que tá vazio, não ia ter literalmente ninguém no prédio, ou até mesmo só na rua, assim, mas tá tudo certo. Eu cheguei lá umas 10 horas da manhã, nem foi cedo. Quando foi umas 4 horas da tarde, tava indo embora. Tava tudo pronto. Tava feito. Sim. A minha cabeça, a ponto eu falo assim, mano, para de frescura. Vai pro escritório que você vai fazer o que você tem que fazer de uma vez. Eu fiz isso num tapa. Saí 4 horas ainda de besteira. Umas 2 e pouco já tava tudo feito, é que eu quis revisar ainda. Mas a diferença que tem de eu falar assim, de eu ouvir a mim, aí eu ouvi o professor, falei, eu vou pro escritório. Hoje eu faço isso frequentemente. Mas você viu que é uma necessidade que a gente tem que o ambiente nos enquadre. Muito. Assim, ontem a gente estava discutindo num networking o Uhum. quanto essa nova geração trabalha isso, É, tá? Eles não têm essa visão, porque na realidade eles têm uma visão completamente diferente. Por quê? Porque eles nascem no virtual. isso é verdade, né? Bem diferente. Então, eles não precisam, nós precisamos porque nós somos treinados para que o ambiente nos definisse. Eles não. Agora, em compensação, eles nunca tiveram aquilo que eu falei de confiança e cobrança, Uhum. tá? Eles não. Por que que você, às vezes, quando você trabalha com eles, você olha e fala assim, mas espera aí, ele não está considerando isso. Eles não consideram, entendeu? A cobrança deles é deles mesmo consigo. Então, a gente vai ter que anos-luz aprender para lidar com isso. É verdade, é difícil mesmo. Porque para nós tem uma distância com eles muito grande. Ontem eu estava vendo as pessoas falarem e eu falei assim, gente, calma. É porque na realidade nós viemos do mundo físico e fomos gradativamente caminhando para a tecnologia. A gente foi migrando pro digital. Eles já nasceram na tecnologia, eles estão no digital desde do nascimento. Eles dizem assim,
Os pais com preguiça enfiam os telefones celulares em criança de 2 anos. Ah, eu acho, Acho que acho isso até, horrível, mas é. mas assim, é o comum. Então essa criança, o ambiente dela, ela para falar com você, ela tá na mesa sentado, mas ela tá te mandando mensagem. Isso a gente inacreditável. Tipo, eu tô aqui com você, eu vou te mandar mensagem porque eu não vou abrir a E boca. nós estamos discutindo sobre, por exemplo, escuta ativa. O Então, quanto essas pessoas entendem o que é uma escuta ativa. será que ela conhece? Vamos lá, né? Acho que nem conhece. E assim, aí eu vou abrir um debate para Pode abrir. você Bora. maravilhoso. Ah, essa garotada precisa aprender sobre escuta ativa interna. Eles não sabem. Acho que eles nunca se ouviram. Por quê? Porque na realidade o mundo deles é virtual, é digital, tá? E a conversa deles é através de uma máquina. Eu acho que eu posso dar até um exemplo. Eu vejo a diferença dos meus sobrinhos, né? Os três mais velhos são bem, assim, como pessoas extremamente diferentes, né? O Matheus, a Marina e o Leonardo são os três mais velhos dos meus sobrinhos. Tem mais três, mas são mais novos. Eles, eles têm uma visão de mim sendo o tio doido, mas ao mesmo tempo que eu sou doido, eu sou o que realmente vai ouvi-los e brigar com eles se eles estiverem certos ou errados. Porque já chegou num caso do tipo assim, tio, eu fiz isso e deu esse problema. Falei, tá, você foi o erro, você errou. Então você vai lá pedir desculpa. Aí vai lá com seus pais, lá se vira, vai resolver o seu problema. Tô explicando só que foi você que errou. Tá tudo bem. E quando acontecia o caso contrário deles tomarem um esporro de graça, aí o tio ia à defesa. Ou, você falou errado com a criança lá. Ele não tá errado. Você que tá errado porque tá tratando ele como um idiota. E não é assim que funciona. Ele não é tolo. As gerações anteriores, que eu vejo pelos meus sobrinhos, eles têm muita dificuldade de se expressar num ambiente geral mesmo. De falar assim, eu tô pensando isso. Será que isso tá certo? Vai tirar limpo. É que eu era essa referência pra eles de tirar a limpo. Mas eu vejo que a geração não tem. É porque eles têm um gap entre a nova geração que está vindo, que são os bem novinhos, tá? Uhum. E essa geração intermediária. É que é entre os, vai, Entre que hoje estão 18 e de. 25, É mais ou isso, menos. não, dos 15 aos 25, acho que dá 15 e para 25? enquadrar. Ah, tá. Eu acho que eles estão ali num momento em que eles ficaram intermediários, tá? Eles pegaram o boom tecnológico já no fim, Uhum. mas assim, eles ainda viveram um pouco Do. da relação humana mais próxima. Mas aí, às Então, vezes. eles aí, como eles foram atropelados, porque assim, na realidade, a tecnologia foi atropelando. Foi. Eu falo que eu sou do tempo eu comecei a trabalhar com computador quando ele ainda assim, o pessoal nem sabe o que é isso, perfurava cartão. Então, Perfurava assim, antes para cartão. você falar com o computador, existiam uns negocinhos que chamavam cartões que você precisava perfurar e aí você empilhava 30, 40, 100 cartões, É o quê? colocava dentro de um espaço e o computador ia descendo aquelas fichas e aquelas fichas iam se preenchendo dentro de um espaço e aquilo que virava uma conversa com o computador. Uma perfuração errada, você perdia um programa inteiro e começava tudo de novo. Meu Então você Deus. imagina o quanto isso daí faz 40 anos, tá? Em É. 40 anos nós saímos de uma coisa quase manual, Uhum. tá? Para inteligência artificial, Nossa, mas é. tá? Então é um gap de tecnologia do telefone que a gente praticava um telefone que só tinha um na vizinhança, tá? Sim. Em 40 anos você tem um telefone no bolso e às vezes mais de um. É. E eu sou suspeito, Então, tenho três. olha só o quanto que a gente evoluiu em 40 anos, É. tá? Então, por exemplo, eu fui acompanhando essa evolução, por quê? Porque eu comecei a trabalhar em tecnologia com 18 anos. Uhum. E aí eu fui vendo, assim, o pessoal falava assim, quando eu estava com 30, eu mudei o jeito de olhar para a tecnologia. Tá. Quando eu cheguei aos 40, eu mudei de novo. E aí o pessoal falava assim, você não está mais executando os problemas. Eu falei assim, eu não preciso, porque a nova geração executa melhor que eu, Uhum. só que eles não têm a minha lógica. É diferente. Então eu faço um desenho lógico do que é necessário, eu pego o que o cliente quer, Uhum. transformo em lógica e repasso para eles. Eles têm todo um arsenal que eu não vou ter. Imagina se eu for aprender tudo isso aqui, eu vou Ah, demorar muito. é.
Então deixa eles fazerem. E a pessoa fala assim, mas e se ele isso aprender, ele não precisa mais de você. Eu falei assim, não, porque a próxima lógica é outra. A lógica, né, É a sua. fonte lógica Até hoje, é assim, muita gente me para e fala assim, olha, isso daqui não está funcionando. E aí eu bato o olho e falo assim, não, espera um pouquinho. Aí eu redesenho e mostro a lógica do que ele está me demandando. Sim. Aí a pessoa olha e fala assim, puxa, por que eu não fiz isso? Eu falo assim, porque ninguém faz. Então eu falo sempre que hoje falar com o computador e falar com o ser humano Uhum. demanda uma coisa que as pessoas não estão ensinando para a nova geração: Não. lógica. Não é assim, você recebe demandas e você sabe usar os sistemas e chegar lá. Mas você não consegue criar sem um apoio, um suporte. E Sim. você fica na tentativa e erro. Tentativa É e a erro, teste, às né, só. vezes, pode demorar dias. Meses até. E era muito engraçado, porque quando eu estava trabalhando na última empresa, Hã. era muito engraçado porque o pessoal falava assim com o meu chefe, falava assim, cara, por que que vocês protegem ele? Aí eles falavam para ele, falava assim, pede uma coisa para ele fazer. E eu, em 2 horas, eu entregava um relatório, Aham. né? E aí eles pegavam e iam tentar fazer. Eles demoravam em média 4 dias. Então, Aí o meu chefe falava assim, então se ele faz em 2 horas o que vocês vão precisar de 4 dias, os outros 3 dias, se ele quiser ficar sem fazer nada, a gente não vai reclamar. é, Porque eu precisava da informação em 2 horas. sim. A informação que você a A sua lógica era informação, outra. por quê? Porque na realidade eu nunca comecei um projeto, um programa ou qualquer coisa direto. Uhum. Eu sento, eu desenho primeiro a lógica de tudo que vai, e todos os ifs, todas as dúvidas que podem vir. Eu pratico aquilo que a gente está falando que é escutativa, Sim. até para programar. Por quê? Primeiro eu ouço tudo que o cliente quer. Aí eu olho e falo assim, não, mas ele não respondeu isso, isso, isso. Eu vou ligar e vou pedir para ele todos os gaps que ele deixou. Aham. Quando eu construí a lógica engloba tudo que ele pode querer. E aí eu entregar para alguém fazer, eu fazia, às vezes, se eu entendesse da linguagem, eu ainda Era botava em prática, ou senão eu chamava o melhor técnico que tivesse e falava assim, olha, é isso aqui que precisa ser feito. 2 horas e 2 horas e meia estava pronto. tá ótimo. Por quê? Porque na realidade, hoje todo mundo fica fazendo assim, não, a gente faz esse pedaço, aí a gente joga, testa, testa, e aí fica consertando, 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 e às vezes não chega a lugar nenhum. Principalmente, eu vejo muita gente tentando fazer coisas absurdas. Por Como quê? assim? Porque na realidade a demanda é errada. Muitas vezes o meu chefe chegava e falava assim: olha, eu quero testar isso, 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 porque eu acredito nisso, nisso. Eu Tá, chegava e falava assim, cara, pode esquecer. A sua demanda não está faz. errada. Não faria sentido. Ela não tem lógica alguma por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí ele falava assim, nossa, foi assim. Então eu não perdia tempo em fazer igual a maioria das Fazer as pessoas. coisas. Ah, não, ele mandou assim. Vai, faz, aí fica lá se matando. Aí vem para mim e olha e fala assim: ah, isso aqui não sai, isso aqui. Eu falei assim: nunca vai sair, É, porque tá porque errado. a demanda está errada. É. Então eu falo sempre que a escuta ativa tem que ter, junto com ela, uma coisa que se chama coragem. Sim, Você tem que chegar para a pessoa que está demandando e falar assim, cara, tá essa errado. sua demanda não funciona, Exato. tá? Eu até brinquei com você que eu dei uma entrevista há esses dias e a gente estava falando de um produto simples. Eu não vou falar o mesmo produto, mas eu vou usar um sanduíche. E aí o que acontece? Quando você demanda que uma pessoa fala para você, olha, eu tenho um sanduíche maravilhoso, eu vou transformar ele em produto e vai começar a vender, Hum, tá? E você é um mentor e você ouve, né? Aí você olha para ele e fala assim, tá, qual é o custo do seu sanduíche? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, mas eu falo assim, se o seu custo for muito alto, ele não é viável como produto. não é vendável. É. Segundo, tá, quem é o cliente do seu sanduíche? Ah, não, todo mundo lá adora o meu sanduíche. Eu falei assim, tá, mas espera aí, você está levando sanduíche de graça, o povo está comendo sanduíche, está gostando? E aí por isso você está achando que você tem cliente. Exato. Aí a pessoa fala, eu falei assim, então tá, então você leva amanhã, você não precisa nem fazer o custo ainda, porque você já não vai fazer mesmo, então não tem problema. Você pega o mesmo sanduíche que você levou ontem, leva amanhã e fala que custa R$ 5. Só para você ter uma ideia do que vai vir de devolutiva, Uhum. tá? Aí ele me liga no dia seguinte, falou assim, cara, falaram que, né, que tinha um gosto diferente, não sei quem falou que estava com maionese demais.
Eu falei assim, ele falou assim, não, então era tão bom, agora tem um monte de defeito. Eu falei assim, porque eles não são mais os seus colegas que ganhavam sanduíche. Eles Exato. agora são clientes. Cliente, o que tem? Ele tem que te dar um retorno sobre o seu produto. Sobre a exigência do que ele tá pagando. Então, assim, quando a escuta ativa é você ouvir esse cliente, Aham. transformar aquilo ali, mudar seu produto. Então, você viu que quando você vai mentorar uma empresa, seja ela, eu usei o sanduíche, mas Uhum. podia ser um aplicativo Por ser qualquer coisa. de tá sofisticado, tal, não sei o quê. Você tem que entender, mostrar, a primeira coisa, mostrar para ele qual é o produto dele em si. Sim, Aquele cara que ele chama de cliente, na maioria das vezes, não é o cliente é um dele, amigo. tá? É simplesmente alguém que, por exemplo, quem te elogia, necessariamente nunca vai ser seu cliente. Muitas vezes Porque não. ele vai te elogiar porque ele está ganhando, por exemplo, de graça aquilo. Uhum. Agora, se ele tiver que pagar, ele não paga, tá? Então, o que acontece? Você tem que mostrar para ele, demonstrar para ele que aquela pessoa tem que olhar custos, Sim. ver se ele tem condições financeiras de crescimento. Por que que eu estou falando isso? Vai Outro expandir o dia quê? chegou um cliente para mim e falou assim: Olha, eu consigo produzir 4 desses meus produtos por semana. Tá. E aí eu vou botar na rede social porque eu vou bombar. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: Você só consegue fazer 4? É. Tem alguém que faça caso você aumente a Uhum. quantidade? Não. Eu falei assim: Então o que que você vai fazer na rede social? Quanto que vai custar essa rede social? Ah, isso não importa, porque eu vou aparecer. Eu falei assim: Tá, não, estou perguntando, é como negócio. Não como Exatamente. pessoa física que está querendo aparecer. É. Aí é simplesmente, não é negócio. Não, mas É é. uma pessoa tendo o prazer de aparecer. É. Isso é outro departamento e não é negócio, Uh-uh. tá? Negócio, eu quero saber assim, você botou na rede social, Tá. tem 50 pessoas mandando demanda e você só consegue fazer 4. Vai fazer o quê? Chorar? As outras 46 pessoas vão te odiar. Elas nunca mais compram de você. Exatamente. Mas é exatamente o que acontece. E aí o que acontece? Você viu como tudo, negócio, quando um mentor vai falar com uma pessoa, ela vem com uma ilusão de que o negócio está pronto, que tá tudo certo, eu vou começar, vou bombar, vou Mas acontecer. é. Seja do pequenininho até uma startup. Tem. Você tem, em todas elas, você tem que chegar para ele e falar assim, cara, para de pensar como pessoa física. Pense como jurídico. Passe a pensar como pessoa jurídica. Você tem um negócio. Negócio necessariamente tem pontas. Clientes é a ponta mais importante. Fornecedores, que vão te dar o custo. Exato. Então, o que acontece? Você começa a ver que as relações da pessoa jurídica não são as relações da pessoa física, Nem um pouco, gente. tá? E a pessoa jurídica, ela não tem amigos, ela tem negócios. Exato. Ela tem parceiros de negócios. Parceiros de negócio. Então, a palavra parceiros, inclusive, ela só vem depois que você aprende o que que é uma parceria, porque Exato. Tipo, parceria tem dois lados, é. né? Mas, assim, é É. importante que o negócio seja contado para eles na mentoria, que você mostre para aquela pessoa que nem tudo que é uma boa ideia, nem sempre é um bom negócio. Isso é verdade. E aí hoje todo mundo simplesmente, o que eu faço hoje Uhum. é transformar ideias em negócios, porque elas podem sim se transformar em bons negócios, mas elas necessariamente não são negócios diretamente. É, E as acontece. pessoas começam hoje torto, porque ela tem uma ideia, Aham. ela nem sequer estudou a ideia, ela não estudou custo, ela não sabe se ela tem dinheiro, ela não sei o quê, mas ela já está na internet contando para todo mundo. Tô aqui, olha que É. legal, E gente. aí Quem me dá nunca? pânico quando eu vejo isso. Porque eu olho e falo assim, cara, você está contando para os outros uma coisa que você não sabe nem se vai dar certo. Aí a pessoa olha para mim e fala assim, não, mas é porque todo mundo está falando. Eu falei assim, não, mas não era para ninguém estar falando. Eles só vão começar a falar quando virar um produto e você estiver vendendo aquilo. Porque eu já vi casos em que a pessoa me ligou e falou assim, cara, tá todo mundo me copiando, mas eu não vendo nada. Eu falei assim, claro, filho, cadê, qual é o seu produto? Qual é o seu preço? Onde que está isso daí desenhado? Onde está isso daí para as pessoas entrarem e Comprarem. comprarem? Ah, não, não tem ainda. Vai ter, mas eu falei assim, não, não é vai ter. Você já está contando para os outros o que é essa sua super ideia. Quer dizer, os outros estão fazendo, eles não estão te copiando. Você está dando para eles, Você eles deu uma estão ideia de aceitando o graça. presente. Não, teve cliente muito Então, foda, gente. Isso é muito então, bom. a comunicação, e quando a gente fala da escuta ativa, ouça o seu mentor, Sim. ouça quem te critica, É tá? bom.
Gosto. Porque, assim, às vezes a crítica positiva, não é aquela pessoa que critica só para falar mal, isso daí não nada a ver. Mas a pessoa que traz uma crítica positiva, que é aquela que chega para você e fala assim: "Cara, você tem certeza que você devia fazer isso?", Uhum. tá? Ouça essa pessoa, porque provavelmente ela gosta muito de você. Isso é escutativa. É você aprender a ouvir quem se opõe a você, às vezes. Isso é verdade. Porque às vezes a gente tem uma tendência a ouvir quando todo mundo está te elogiando. Mas a É. gente não quer ouvir quando alguém fala assim, cara, isso daí não está muito bem feito. Eu mesmo, eu parei nos últimos tempos, eu ajudo todo mundo, mentoro todo mundo. Aham. Mas eu não aceitava exatamente mentoria dos outros para mim. Alguém para trazer um conhecimento E novo pra olhar e falar assim, cara, você já viu que você está ensinando as pessoas a fazerem isso, mas você mesmo, eu não estava colocando a minha mentoria como produto. Oxe, como assim? Então, eu não onde estava a minha mentoria agora? Ela tá. Ah, tá Mas, bom. mas assim, eu fazia porque simplesmente: "Ah, não, a pessoa dali me contou a história, coitado, vai", mas assim, não é coitado, Não é assim que funciona. não é assim que funciona. E aí eu olhei e falei assim: "Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque na realidade eu Uhum. sei fazer bem, sei ajudar, nesse processo, mas assim, também tive que entender que aquilo ali precisava ter formatação, e Tem, agora tem, tem que tá?" ter. Mas assim, então você está vendo que mesmo quem mentora há muito tempo, que tem prática, pode cometer erros. E como que Pode. você vai ouvir isso? Críticas. E aí você está aberto a ouvir o outro. Porque as Sim. pessoas que querem colocar alguma coisa, elas não necessariamente elas não estão querendo teu mal, pelo contrário, elas estão querendo teu bem. Pessoa que te agrada demais, talvez essa você devesse tomar um certo cuidado. Ficar atento, né? Porque na realidade ela vai te copiar sempre, mas ela não vai te ajudar em nada, É, mas é verdade. tá? Eu te dou um E exemplo meu até. Eu te dou um fala. exemplo meu particular, se quiser. Haha, você achou que não? A minha empresa, ela mudou bastante. Antes da minha empresa ser a Sidney Coelho Consultoria, que é o que você conhece, que é a empresa de consultoria que também dá mentoria, era uma agência de marketing de parcerias. O que aconteceu? Entrou pandemia, a empresa foi de arrasta, literalmente. Acabou ali, que a parceria deixou de ser uma coisa terceirizada para se tornar um processo interno de todas as empresas do mundo, praticamente. Então, eu tinha esse conhecimento de parcerias, aplicava como um terceiro que fornecia as parcerias para as pessoas, mas teve pandemia, acabou tudo, tá certo. Chegou, acabou a pandemia. Ô Sidney, você não quer dar uma passada aqui na empresa? Não? Eu falei, bora, vamos entender, vamos ver o que tá acontecendo, né? Vamos resolver o que tá acontecendo. 99% desses clientes, vai, vamos lá. De 10 clientes, 9 todos pediram para eu ensinar a montar um sistema de parcerias dentro da sua própria empresa para treinar a pessoa que ia fazer o que eu fazia para ele lá dentro. Nisso, minha empresa mudou. Que eu falei, gente, eu não sou mais uma agência. Acabou, vamos acabar com vamos parar com essa palhaçada? Vamos, vamos entender o que nós somos de verdade? Aí eu fiz a escutativa do cliente, que todo mundo me chamou de consultora. Eu falei, então tá, né? Se vocês estão falando, a gente vai, né? Aí depois eu parei, eu falei, eu fiz acho que umas 20 empresas assim. Eu falei, gente, realmente, minha empresa não é uma agência mais. Acabou. Acabou essa palhaçada de falar que é uma agência. É uma consultoria. Aí foi disso que eu mudei. Então, mesmo fazendo isso várias vezes, a gente tem essa diferença. Porque eu tive que ouvir de parte de fora, e depois eu parei pra ouvir interno. Eu falei, gente, eu não tenho como me chamar de uma agência se tem se 20 clientes, 18 era consultoria, gente. Olha a diferença. Desculpa, Dá tudo certo. Olha como muda. muda A totalmente. gente ouve bastante isso. E mentores é difícil ouvir isso. Muito. Toma Uma aguinha aí, filho. mentorar não é nada fácil, Não. porque você tem que ter a escutativa muito alta e proporcionar à pessoa a escuta interna. É. É bem difícil. Alguns meus mentorados são assim. Meus mentorados tem dia que eles me adoram. Só falta me trazer chocolate. Mas tem dia que eu tenho certeza que se eles tivessem uma cadeira pra tacar em mim, eles tacavam. Pode ter certeza, porque eu vou falar assim. Ah, então, olha, ficou uma bosta. Como é que é? Tipo assim, ficou maravilhoso, lixo, gente, ficou horrível. Mas, por causa disso, Ele, ah, é? Eu falei, é.
Tem uma frase que eu uso bastante, que eu aprendi junto com o meu orientador do mestrado. E eu uso muitas vezes porque ela faz realmente muito sentido. Que é do tipo, qual que foi a fonte que você usou pra ter esse, essa, esse, qual que foi a base que você usou pra fazer isso? Ah, não sei. Você não sabe ou você não quer me contar? Não, eu não sei mesmo. Tá, então a fonte que você usou foi fazer vozes da cabeça, não foi? Foi. Ah, então tá bom. Vamos tentar pra revisar isso aí antes que eu jogue a cadeirinha em você? É muito. Porque o meu orientador falou isso pra mim uma vez. Eu escrevi um artigo, na minha cabeça, tava muito bom. De verdade, tava muito bom. Quando ele sentou, o Silvio era maravilhoso, mano. Eu simplesmente tratava, parecia um neto dele, era maravilhoso. Eu adorava o Silvio. Eu adoro ele. Tanta saudade dele, tem que passar pra ver ele. Ele chegou, tá aqui o artigo, ele. Pá, 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 pá. Sabe quando você vai começar rindo de nervoso? Que eu falei, eu vou sair correndo, eu vou sair correndo, eu vou correr. Você me esquece. Ele, Sidney, de onde você tirou todas essas informações aqui? Qual que é o embasamento acadêmico? Nessa academia, né? Eu. Fui eu que imaginei, Silvio. Foi a minha experiência, não sei o que ele. Fonte e voz da sua cabeça. Isso não é válido. Sem dados, sem resultados e sem validação, você não vai conseguir fazer isso. A ideia pode ser boa, mas não tem uma base sólida, filhinho, então não adianta. Você tem uma semana para refazer isso aqui direito. E se vir com fonte e vozes da cabeça de novo, você não vai gostar do resultado, eu. Entendido. Obrigado, para sempre. E faz sentido. Que às vezes a gente fantasia. Mas tem que ouvir internamente? Sim. Mas também tem que entender algumas coisas para ver se também não é alucinaçãozinha, não. Na realidade, tem aí dá um debate longo, Sim, porque assim, academicamente, não existiria nenhuma evolução se a gente não tivesse discordância daquilo que já está com fonte definida, sim. tá? Mas assim, se você não tiver, discordar e não tiver essas vozes da cabeça, não saem ideias Não novas, cria nova, né? não cria nada, tá? E na realidade a criação é o que faz a evolução da Exato. universidade, mas ela não admite. Por quê? Porque na realidade academicamente tudo tem que ser pré-definido. É, E na realidade só quando você consegue provar que aquela ideia tua é boa, é inovadora é. e que tem que dar resultados, é que ela se transforma, aí você passa a ser fonte. É verdade, você vira referência. Então, assim, ele questionou provavelmente para te cutucar. Foi. Porque, na realidade, você pode ter buscar fontes e provar uma nova ideia. Sim, Mas, assim, esse professor provavelmente é brilhante, porque ele quis te cutucar para que, mesmo que você viesse a defender, trouxesse mais embasamento para poder fazer a evolução andar. sim. E não, e foi. Tanto que esse artigo que ele me chicotou, eu consegui a validação do que eu tinha pensado. Assim, eu não tô tão louco, assim, eu sou meio doido, eu sou, mas assim, eu não tô tão doido a ponto, né, de escrever uma coisa tão errada. Aí ele, aí eu retriguei na próxima semana, ele, agora sim. Eu falei, obrigado. Você paga o café agora, depois desse sufoco que você me colocou, né? Ele, tá bom, eu pago. Então tá bom. Eu acho que, assim, o que pode ser falado também sobre a escutativa que a gente interna, tá? O exemplo que eu dei, que você acabou de dar, Uhum, é exatamente o que as pessoas precisavam ouvir mais. sim. Ouça o seu eu, seja ele para escrever um artigo que pode ser criticado, mas que tem embasamento, que te faz evoluir, tá? Uhum, Ouça o seu eu para falar assim, cara, eu estava errado, mudei, criei uma mentoria e fiz então um processo novo, porque o processo estava errado. acontece. Então o eu interno precisa ser muito ouvido. Tem. A gente, mesmo que tenha que ser cutucado por alguém de fora, Uhum, mas assim, não deixe para o outro a responsabilidade sobre a tua vida. isso é verdade. Então, assim, escutar o seu eu interno, que a gente tem falado da escuta ativa interna, é quando você pratica aquilo que as pessoas às vezes acham que é perda de tempo. Há uns anos atrás, uma pessoa falou assim: eu preciso de uns 5 minutos de ócio criativo. E eu fiz uma crítica na época e falei assim: cara, ela vai vagabundear mesmo. Aí, depois que eu parei para pensar, eu falei assim: não, ela é um gênio. Ela precisa parar mesmo, por quê? Porque a gente precisa do ócio criativo para poder criar, Sim. para poder fazer o novo, para poder evoluir.
E aí, quando que você consegue isso? Quando você ouve o seu eu e aquilo que não está nos tabus e nas ideias pré-formatadas. Sim, é verdade. É quando você olha e fala assim, cara, vou fazer algo que ninguém fez. Eu estava escrevendo um texto essa semana passada e eu estava conversando comigo mesmo sobre o texto. E era um texto sobre uma oração, Uhum. tá? E aí eu falei assim, não, mas eu não quero falar, repetir, eu quero simplesmente levantar o que cada palavra, e o que cada um dos temas ali do dentro do texto, o que aquilo pode agregar na minha vida. Uhum. Porque eu estava incomodado de que todo mundo fala aquilo repetidamente, mas não entende nada do que está falando. Às vezes não sabe nem o que significa a palavra, Nossa, isso aí acontece. tá? A gente pode até brincar, o hino nacional é uma das coisas que quase ninguém sabe o que significa. Eu sou um deles. Então, o que acontece? Não foi com ele, mas assim, foi com uma outra que parece simples, mas que não é. E aí eu fui lá e escrevi o texto. Quando eu acabei de escrever o texto, eu falei assim, cara, vai ter quem discorde. Por quê? Porque cada frase aqui pode ser lida por outra pessoa como outra interpretação. E aí eu fui fechar o texto e falei assim, essa é a minha interpretação. Justo. Aí você traz o seu eu interno Uhum. para fora, gera uma possível crítica positiva ou negativa, que você já está consciente que ela virá. É verdade. Deixa vir, Deixa vir. Mas eu acho que essa é entendeu? uma boa colocação sua. E eu acho que assim, defender aqui o eu interno. Assim, eu falei isso daí Uhum. no podcast da Iris e vou te repetir aqui. Tá. Quem me criou foi o chamado Deus, que eu chamo de Deus, que a maioria chama de Deus. Aham. Se eu sou filho dele, e ele me fez do jeito que eu sou perfeito. Hum. E se eu tiver que falar com alguém e reclamar de alguma coisa, é com ele. Eu detesto intermediário. Aham. Então eu chego para ele e falo assim: olha, 10, estou dentro de tudo que eu acho que você espera de mim, diariamente. Então todo mundo fala que eu tenho uma fé absurda, e tem mesmo. Sim, é Porque verdade. quando eu fecho o dia, eu falo assim: ó, vou dormir de boa, tá? Porque tá tudo certo, tá? Ou senão, amanhã eu vou ter que consertar, porque, ó, passa pano, porque tá feia a coisa. Dá uma passadinha de pano aí. E aí o que acontece? Quando você pratica isso Uhum. na vida, você muda o seu jeito de ver a vida. É verdade. Porque você está praticando que o seu eu. Porque assim, senão você sempre vai admitir o que os outros pensam de você e não o que você pensa. É, você olha no espelho, você não se reconhece. Sim, e não, olha para o espelho, se reconheça, se ache legal, bem, as suas opiniões são suas. Sim, você acha foda. Se precisa de embasamento, corre atrás e prova que aquilo é verdade, Não, mas é, gente. Tem, tem entendeu? Mas não precisa como. dos outros. É, eu falo assim, Sidney. O Sidney, de uns 2 anos atrás, era uma pessoa. O Sidney de um ano atrás era uma pessoa mais diferente ainda. Hoje, eu aprendi a olhar pra mim e falar assim, eu sou foda. Eu chego assim e falei, aí tem dia eu falo assim, nossa, hoje eu tô meio acabadinho, né, gente? Hoje eu não tô legal. Aí depois eu vou lá, me arrumo. Eu falei, agora sim. Agora. Tem vez em casa. Você tem noção? Sabe o que uma escuta ativa interna minha que foi assim. Chegou a ser cômica essa semana? Pensa numa pessoa surtada de raiva, porque esse ano, com tanta coisa que aconteceu na minha vida, eu não comprei um presente pra mim. Eu comprei presente dos meus amigos, eu comprei presente pra minha família, eu comprei presente pro noivo, comprei presente pra todo mundo. Aí eu falei, nossa, mas, gente. Tanto que aí tava achando a Black Friday, né? Aí eu comprei o relógio. Comprei 2 relógios que eu tava querendo comprar, assim, milênios. Aí eu falei, gente, eu comprei presente pro meu marido. Todo mundo ganhou seu mimo. E o doido aqui, não. Eu parei, eu cheguei num grau que eu falei, gente, eu não comprei presente de aniversário. Nem eu comprei presente de aniversário pra mim mesmo. Aí eu falei, não, eu mereço. E daí? Eu mereço. Aí eu parei pra olhar. Eu falei, gente, se eu não tivesse parado pra me ouvir, eu falei, gente, eu quero um presente. E eu quero me dar um presente. Às vezes a gente não se ouve e fala assim, nossa, eu vou comprar uma coisa cara pra mim. E daí? Eu mereço? E a gente não faz isso muitas vezes. Tem que esperar que alguém venha e fale assim, nossa, tá aqui, olha que relógio lindo pra você, amigo, de presente, porque você merece. Tá, mas você falou isso pra mim. Mas eu não falei isso pra mim mesmo. Isso é muito diferente.
Muito diferente, e eu acho que assim, nos últimos tempos, isso tem sido muito debatido e que para mim, foi fundamental nesse ano. O primeiro presente que eu vou comprar é o meu, Exato. depois o dos outros. Primeira frase de positividade que eu vou fazer na virada do ano é para mim, Uhum. depois a dos outros. Então, o que eu acho é só que a gente deixou uma coisa que a gente precisa entender é que não é egoísmo se amar. Não. Na realidade, a sociedade impôs para a gente palavras ruins para a gente mesmo. Então, quando você se ama, quando você se gosta, você é egoísta. Não, você não é. Você simplesmente ama aquilo que você é e do jeito que você é, e todo mundo tem que encarar você do jeito que você é. Mas é. Isso não tem nada a ver com coisas ruins. Então, se você olhar hoje as palavras que a gente chama de conceitos e de preconceitos, Uhum. na realidade só existem porque a gente permite. Isso é verdade. Então, o que acontece? Para, simplesmente, tá? A pessoa está na tua frente, falando. Se você tem plena consciência de que você está certo e Uhum. de você está no seu eu, tá? Deixa eu falar. É. O- Ela, o- porque ela está perdendo tempo. eu falo, hoje é difícil me ver nervoso, me ver bravo, assim, discutir alguma coisa. Eu olho assim, então tá bom, tá tudo certo. Você tá achando que eu vou me estressar? Tá bem equivocado. Eu já, não. Então tá bom, você vai só sorrir, acenar, vou. Mas a pessoa vai descabelar, isso é problema dela. Eu não tô nem aí, não sou eu que vou descabelar. Então tá tudo bem. Porque, gente, não vale mais a pena. Não. A não ser que seja uma coisa que me ofenda. Se me ofender, aí a cadeira voa, né? Mas fora isso, é difícil. Porque eu aprendi a me ouvir, eu aprendi a entender. E eu ouço muitas vezes as pessoas que estão ao meu lado, seja meus amigos, seja até meus clientes mesmo. Eles falam assim: Ô Sidney, preciso conversar com você. Aí eu falei: que foi? Qual que é o BO agora? Depende do cliente, eu já mando qual que é o BO agora. Ele: Não, não é nada, não. Quando você fala isso, a gente sabe que você tá mentindo, então não tenta me enrolar, não, que eu não sou novelo. Vamos. Aí eu falei: Não, é que deu isso, isso. Eu falei: Eu avisei, né? É, você avisou, né? Mas eu não ouvi. Eu falei: Eu sei. Depois você não sabe porque sai com a marca do chicote no lombo, né? Mas tá bom, vamos resolver. Mas é muito engraçado, porque as pessoas, muitas vezes elas querem ser ouvidas, elas não conseguem e nem deixam e se deixam ser ouvidas também, né? Sim. Na realidade, eu acho que assim, se a gente se propôs a falar de escuta ativa, eu acho que a gente, visto que a gente não tem muito mais tempo, pratiquem realmente, tá? Ouçam mais, mas ouçam principalmente a voz interna. Aquela intuição que vem quando você tem, quando assim aparece uma pessoa, aquela intuição fala assim, não feche mesmo, Uhum. tá? Ela não veio de graça, É. tá? Aquela opinião que você tem, não deixe de dar. Fale. Não precisa, não deixe para amanhã, porque assim amanhã ela pode virar uma tormenta e não precisava, porque se Sim, você falar na hora, às vezes pode acertar a situação em poucos minutos. isso é verdade. Então, escutar bem, responder exatamente aquilo que foi pedido, isso é escuta ativa. E escutar o seu eu e o outro. Uhum. Porque eu parto do princípio que, para mim, tá? A vida só tem sentido quando você respeita o outro e se respeita. Sim, Então, se eu me respeito como eu sou e me amo como eu sou, eu tenho plena capacidade de respeitar o outro, tá? E aí vai ser muito fácil entender o outro, seja ele quem for. sim, é verdade. Senão, não dá. Então, a escuta ativa praticada, tá? Seja ela interna ou externa, é você valorizar o eu e o outro. O eu primeiro e o O outro outro. em segundo. Mas saber que a posição, do mesmo jeito que você vai estar pensando aqui, ele está pensando lá. Uhum. Então, por isso que a segunda palavra que tem que vir é o respeito. Se ele pensa diferente, siga a sua vida. Exato. Talvez às vezes a gente pudesse eliminar problemas se a gente não tivesse que se relacionar com aquilo. É, isso é verdade, faz bastante sentido. Nossa, faz deveras muito sentido, amigo, de verdade. Amigo, nosso tempo tá Acabou. acabando. Ai, passa muito rápido também, mas também a gente fala que nem o homem da cobra, né? Imagina, a gente não quase fala. A gente quase fala, a gente fala até pelos cotovelos. Isso. Muito obrigado, viu, de verdade, por participar do Sidney Coelho Cast. É sempre uma honra conversar com você. Eu sempre aprendo bastante com você quando a gente conversa. Mesmo aquelas conversinhas de café, a gente vai aprendendo muita coisa A gente nova. troca porque a melhor coisa que tem no mundo é trocar conhecimento. Mas isso é verdade. Muito obrigado de Obrigado a verdade, você. porque é sempre muito bom e as pessoas deveriam ouvir
se ouvir, e ouvir muitas coisas que você falou. Eu não consegui ouvir, eu não consigo ouvir sozinho. Dá uma ligada, dá uma ligadinha aqui até o Instagram dele, dá um jeito. Ele vai te falar, e tá tudo bem. Então, muito obrigado de verdade Obrigado. mesmo. Foi um prazer e espero vê-lo novamente aqui em breve, viu? A gente volta e a gente conversa sobre outros assuntos. Com certeza. Muito Valeu. obrigado, Cosmo. Tchau, Obrigado. tchau, gente. Um abraço.